Começando, mais um segundo eu começo. Agora começando, porque a gente tentou 2 vezes aqui, o Pedro atrapalhou. O podcast do estilo de vida, do emagrecimento, do treinamento físico, do cross-training, né, Pedrão? Pedrão com um episódio maravilhoso aqui sobre cross-training. Hoje recebendo aqui uma pessoa muito querida e especial para mim. Posso dizer que é o meu melhor amigo, mas em alguns momentos é como se fosse um filho para mim, em outros é como se fosse um irmão mais novo. Mas não se engane, apesar de eu falar que pode ser um filho, pode ser um irmão mais novo, é um cara que eu aprendo muito desde que eu conheço, até porque se eu não aprendesse, eu já teria largado, porque eu não teria paciência para conviver se ele não me ensinasse nada. 2 pessoas de temperamento muito parecidos e personalidades diferentes, por isso que a gente consegue se dar bem, ao lado aqui de um outro grande amigo. Então, hoje, uma roda de conversa aqui que Perfeito. muitas vezes aconteceu no bar, outras na faculdade, estudando, você orientando a gente, né, Pedro? Perfeito, Pedro, perfeito. o professor dos professores. Verdade. Glabella, como eu conheço desde as primeiras aulas de anatomia na faculdade, mas no mercado conhecido como Marcão. Então, hoje eu vou tentar intercambiar aqui o nome carinhoso da amizade com o nome profissional, que é Marcão. Marcão, muito obrigado por você disponibilizar o seu tempo, deixar as meninas em casa com toda aquela dor, né? As gêmeas. É difícil aí. E bater o papo com a gente aqui. Pedrão, antes dele... Sei bem como é que é Cê sabe. de deixar as gêmeas em casa. Até hoje tu deixa, né? Até hoje. Marcão, prazer enorme ter você aqui. Obrigado pela presença e disponibilizar o seu tempo, que é valioso, né? E muito agradecido aí pela sua presença. Vamos bater um papinho descontraído hoje, se Deus quiser. É valioso, eu não quero nem saber não. Tem que disponibilizar mesmo essa porra, tem que Dá ver o jeito, aqui. dá o jeito. Eu Vamos. cheguei aqui pontualmente, fiquei esperando, mas Pontualmente atrasado, que é uma característica de quem conhece, que estiver assistindo o episódio, sabe que você não chegou na hora. Isso é verdade, isso é verdade. Essa é uma verdade. A ideia da gente aqui hoje bater um papo para falar um pouquinho por que Marcão, por que MCP. Provavelmente vai passar um pouquinho lá pela nossa história, que tem o Pedro Ivo no caminho, tem lá aquele famoso primeiro dia, que a gente já se conheceu brigando. Talvez você seja dos amigos que eu mais brigo ao longo da minha história de amizade. Eu acredito sim. Você agora tá mais calmo, acho que a idade fez bem. Tu tá mais tranquilo. Tô mais calmo paciente. faz tempo já, né? Agora ele Desde tem o primeiro dia de fato. Agora ele tem um grupo de amigos que é mais velho que ele agora, mas isso deixa pra eu contar depois, aí, uma outra passagem recente aí que ele agora, antigamente ele era o mais velho, agora do grupo dele ele é o mais novo. Tirei o mais novo. Ele tá andando agora com o pessoal 71 agora. Na adolescência eu era o mais novo e depois na faculdade eu virei o mais velho. Agora tu voltou a ser o mais novo no teu grupo lá que eu encontrei, o pessoal mais 70, média. 70. Média, tem mais de 70. 70 a mais, não é média não, é 70 a mais. 70. Não, pode considerar média, assim, média. Tem uns 60 a mais. 60 a mais. Tem. Enfim, rapaziada, obrigado pelo convite. A gente já fez essas resenhas aí aleatoriamente, mas agora fica marcado também, fica registrado também, e a gente vai lembrar de outras histórias, porque esses dias a gente se encontrou, 2 dias atrás, a gente chegou à contabilidade 20 anos, passa voando, 20 anos que a gente estava na faculdade. A gente encontrou nossos professores de biomecânica subindo a escada há 2 dias atrás, a gente olhou assim, a gente falou, cara, são eles mesmo, cara. Aí era o Nilson e Cláudio Peixoto, 2 professores nossos da Estácio, a gente olhou e falei, cara, deve ser o Nilson. Aí o Cofre, amigo meu, gritou, Nilson? Aí ele olhou, sou eu então, o Cofre é meio maluco mesmo. Aí eu fiz a conta, eu falei, cara, 2004 a gente fez a biomecânica, 20 anos. Quando tu olha assim, é esquisito, 20 anos é tempo pra cacete, mas ao mesmo tempo parece que voou a vida, né? É engraçado isso, 20 pesa, quando você escutava aquelas histórias do cara, fala assim, pô, há 20 anos atrás eu falei, cara, acho que eu tô ficando coroa. Tive uma sensação de estar ficando velho mesmo. É interessante ali. Eu já era coroa naquela época, tanto que o Nilson, ele olhou, ficou meio na dúvida, quando ele me viu, você eu lembro. Já era, né? Não mudou muito, né? Não, ele mais ou menos igual. Já tinha mudado. Até um elogio aí, né, porra? Pelo menos já tava velho, continuei velho, não envelheci mais. Não, 20 anos é bastante tempo. E a faculdade a gente vai olhando as pessoas e a nossa faculdade, ele ajudou muito a gente a aprender bastante coisa, mais até do que só a questão de fisiologia, biomecânica, mas a gente aprendeu bastante coisa junto, né? Uhum. O esquema de ter o grupo, a gente participou no 5º período, a gente entrou no grupo de fisiologia do exercício,
que a gente não sabia nem que porra era essa de grupo de estudo, porque a gente nunca tinha vivenciado nada, né? Quarto, quinto período, e aí a gente entrou lá no grupo do Léo Cabral e do Hércules, que comandavam. Eu diria que ali, apesar de eu estar pulando para o quinto período, mas é talvez um ponto-chave da história. E é ali, mais ou menos por ali, que a gente conheceu o Pedro. Ele já dava curso, né? Você conhecia ele, eu não conhecia direito, porque tu já fazia curso já desde anos 90. Tu já... Por que tu escolheu educação física? Assim, qual foi o drive? O drive. Eu não acho que eu nunca conversei isso contigo. Não. A minha vinda para educação física foi por causa do vôlei mesmo. Jogava vôlei e tal. Alan, acho que era por causa da maromba mesmo, né? Não, foi um pouco do futebol. Vontade de ser preparador físico de futebol. E tu trabalhou, né? Tu ainda conseguiu trabalhar como preparador. Como preparador físico. Era para fazer estágio, virei preparador físico do juvenil e do infantil, no clube aqui do Rio de Janeiro. Essa história é outra história. É outra, do Mesquia, é outra coisa. Aí já deixa o dia que tu foi entrevistado. Aí isso aí, exatamente. Eu jogava handball. Eu comecei jogando futebol, futsal, e aí eu era um jogador médio, mas nunca ficava de fora. Então, eu falei, pô, não era o pior nem o melhor. Então, aqueles times estudantis, eu sempre jogava direitinho, mas eu tinha uma altura boa. Aí um professor meu, até agradeço ele, Rogério, ele foi lá, me chamou, falou, vamos jogar handball. Eu falei, porra, handball, não, com a mão, cara. Vou jogar nada com a mão, jogo com o pé, cara. Aí, não, vai lá, pô, tu é grande. Aí eu falei, vou lá, eu gostava de fazer esporte, então sempre fazia tudo que é esporte. Fiz natação, sempre fui ruim, mas fiz. Judô, ruim também, mas fazia. E futebol direto, sempre jogando futebol, que cara, moleque de rua, criado em Bangu, jogando futebol descalço lá a vida toda. Até gostava muito. Sempre quis jogador de futebol, como 90%, pelo menos naquela minha época. Não sei se mudou hoje, mas antigamente... 95 agora. Agora... Aumentou. Aumentou porque ganha-se muito mais, né? Pois é. Então, naquela época a gente queria ser jogador, mas acabou que eu virei jogador de handball, não de futebol. E aí ali eu entrei, comecei a jogar. Aprendi rápido, foi maneiro. Dali, foi até uma história boa, porque dali eu aprendi, ganhei bolsa na escola, na época, segundo grau. E depois fui até terminar o segundo grau com bolsa de estudo por conta do handball. Aí acabei, sendo um jogador até feliz ali, eu diria, que eu fui até praticamente o adulto. Depois eu abandonei, porque esporte não dá para viver, né? Realmente tem aquela hora que você tem que escolher. Mas joguei bem, consegui até realizar até alguns sonhos. Joguei no Fluminense, que eu sou fluminense. Joguei no Vasco, foi o maior tempo que joguei no Vasco, então foi maneiro. Aquela época lá do Vasco de 2000, que ele investia nos esportes olímpicos, foi bom pra caramba. Então foi uma época legal do handball e fiz um grupo de amigos bom. Eu fiquei uns 10 anos aí jogando handball. E aí dali eu fui tentar entrar na faculdade. Com o Leozão lá no Vasco? Leozão, ele era... O Leozão é da mesma época, só que o Leozão ele era adulto e eu era cadete, que era até 16 anos. O Leozão ele deve ter tua idade, mais ou menos. Mais que eu. Então o Leozão deve regular uns 50, eu tô para 40. Então eu tinha 15, o Leozão devia ter 20 e alguma coisa. E ele jogava no adulto já, no time. E ele jogava bem pra caramba. O Leozão era meia esquerda, entendeu? E eu era garoto, mas ele era dessa mesma época, exatamente dessa mesma época. Então, e aí eu, por conta do handball e do esporte mesmo, eu nunca tive, acho que, nenhuma outra vertente. Quase eu entrei na faculdade da cidade, velho. Nem te contei, eu já te contei histórias que não. Fui lá, fiz aquele vestibular, que era tudo folclórico, né? O vestibular, pelo menos, que eu me lembrava. O negócio da lata de leite ninho? Cara, eu não... Você foi? Não lembro do leite ninho, acho que não. O leite ninho. Mas eu sei que era uma prova lá safada. Nunca vi ninguém reprovado, mas tinha essa parada. Lá fiz. Aí, só que eu não tinha dinheiro para fazer. Eu falei, cara, passei. Aí depois eu fui ver quanto é que era. Eu falei, não dá para fazer. Aí o que eu fiz? Vai lembrando da história. Eu fiquei mais um período no segundo grau, fingindo que estava estudando para jogar mais um pouco no campeonato estudantil, colegial, Colégio Realengo. Aí ele falou, fica mais um tempo aí. Aí ele me prendeu numa matéria, falou, tu tem 17 anos, tá novo ainda. Eu falei, legal. Aí eu ficava lá, fiquei jogando, ia malhar de manhã, bom pra caramba, porque eu malhava, depois ficava de bobeira lá, jogando bola na rua, ia treinar handball a tarde toda. Aí, bom demais, fiquei essa época boa, fiquei um ano assim, fingindo que estudava, joguei os campeonatos, malhei pra caramba, ia todo dia pra academia, domingo a domingo. Aí que eu comecei até a gostar de academia. Comecei com 14, 15 anos, academia todo dia. Todo dia, já fazia minhas séries naquela época já, baseado em nada. Autodidata. Comecei a olhar, eu falei, maneiro, vou começar a fazer. Fazia todo dia, domingo a domingo.
Dali que eu comecei a pegar, acho que gosto, hoje relembrando, com academia. Aí eu gostava muito de academia. E handball fui levando, handball e academia, fui ficando mais forte. Aí já parei de não ser tão rápido, já comecei a ficar mais para forte do que para rápido, cara, bem magrinho. E aí depois de... Aí comecei a trabalhar, aí depois que eu consegui entrar na faculdade, eu falei, cara, agora eu vou tentar de novo. Aí fui na Estácio, aí eu morava ali pertinho da R9. Não, mas antes de morar na R9, você entrou, você estava em Mangu. Na verdade, quando eu entrei, é verdade, eu me mudei para R9, tu lembrou bem, eu morava em Padre Miguel. Aí, eu não sei porque que eu cheguei na Estácio, por algum motivo, não sei porque eu caí lá naquela parada. Que era meio longe, parando para pensar bem. Ah, não, mas eu tinha morado na Taquara já era um bairro que eu tinha alguma frequência. Mas eu não lembro como é que eu caí lá, gente, acho que foi segunda turma. Porque a primeira foi... Não, terceira turma. Que era terceira turma do R9. Do R9. Não da Estácio. Não da Estácio. Não, Estácio é da Estácio foi o quê? 90 e pouco, 99, eu acho. É bem mais antigo já. Porque tem a Rebouças, que era uma faculdade de alguém. Não, a educação física da Estácio era mais recente. Quando eu entrei em 2003. Exatamente. Para dar aula. 2003. É o ano que a gente entrou para estudar. Só que você entrou no primeiro semestre. Então, só que vocês... Nós entramos no segundo. A minha disciplina era de quinto ou sexto período. Era bem na frente. Então, eu só fui pegar vocês para dar aula provavelmente em 2006. Porque... Foi isso. Eu entrei para dar aula 2003, 2002, né? Foi o segundo semestre. Então... Você entrou para dar aula... A gente, quando começou a dar aula... Começou a ter aula com você... Foi quando entrou aquela lei que tinha que fazer um trabalho obrigatório que valia ponto, que tinha que ser um trabalho de campo. Chato pra caramba, né? Essas obrigações maravilhosas. Não, foi chato isso. Mas ela já era bem lá na frente. Bem. Não, mas aí vocês já fizeram aula comigo no Axis, não foi nem no R9. No Axis, exatamente. A gente já tá meio cansado também, já tava meio final de carreira. À noite. Era até tarde. 11 da noite, era final. Eu fiquei puto contigo na prova. Tem uns horários horríveis. Meteu um negócio de VO2... Fazia a conta na mão. Caralho, eu olhei e falei, o resultado é esse. Ele veio, parou do meu lado, eu quero o cálculo. Falei, fudeu, não sei armar essa porra. Tu mudou essa parada? Mas na faculdade tinha que ser, né? Era aquilo mesmo. Tem que ser. Tinha que fazer o cálculo. Não, na verdade, o cálculo ali é mais pro cara entender de onde é que tá saindo o valor, né? Assim, mas eu sabia, só não sabia. Não é o cálculo pelo número, né? Porque a aula não era de cálculo, era o racional. Ajuda a falar, beleza, então é o mililitro, que a velocidade entra aqui. Mas eu sabia armar. Você... eu não lembro disso. Você botava a fórmula lá no quadro, eu nem olhava, sabia a fórmula de cabeça. Mas eu não lembro dessa. Mas, pô, pra fazer a conta, pra tirar pra cá, vem pra lá, eu fazia esse negócio na minha cabeça, eu não lembro nem como. Eu sei que... Primeiro que eu tinha um Excel. Então eu comecei a acostumar com os percentuais, era tanta coisa que eu fazia toda hora. Quando eu olhei, falei, o resultado é esse aqui. Eu botei o resultado. Aí você veio... Não. Não o quê? Eu falei, errei o resultado? Não, sem o cálculo... Meio ponto. Não, porque... Você estava certo. Não, provavelmente isso aí é porque, meia hora como é uma parada simples a ali, ordem do negócio. O cara vira pro lado, pergunta pro outro, ele dá o valor, tu colocou e eu não tenho como saber se... Sim, mas tu não sabe que eu já tinha dado o valor pro cara do lado e o cara sabia armar a conta, mas provável, não sabia... provável. Mas possivelmente, se tu olhar hoje em dia, o racional da conta é importante. Para quem... Mais do que o número em si, porque tu bota e calcula ali. Mas hoje tu olhar de onde vem, como é que você converte. Não, mas a ideia era essa. Tava certíssimo, coberto de razão. Isso é legal para quem... Eu fui dar aula na UFRJ pro quarto período e eu passei. Eu ensinei o cálculo, sei que na hora de fazer a conta, os alunos da UFRJ, professor, agora você transfere para cá, aqui você diminui, aqui você... Eles fizeram para mim. Essa é uma equação de tal, tu vê a merda do ginásio que eu tinha. Ginásio da minha época. A bosta que eu... A educação básica minha, um cocô. É isso aí. Então, não é eu que estava errado. Como é que você chega na faculdade? Isso é uma discussão que a gente teve lá com o Herculão. Vamos... Essa tem que ser com o Hércules da educação básica. A gente já teve. Vai ter a parte 2. Vai ter a parte 2. Daí Mas, Pedro, me ocorreu esse negócio de escolher. Hoje eu fico refletindo que hoje eu faço várias coisas que... Teoricamente, não, na prática não tem nada a ver com a formação nossa de educação física, né? E aí já refleti sobre isso, falei, cara, será que eu faria outra coisa se eu tivesse estudado em outros lugares, sei lá, tivesse opções assim maiores, né? Porque assim, você com pouco recurso, você tem menos opções, você tem que tomar a decisão mais rápido,
Você não teve aquela conversa assim que tu, pô, vou pensar, vou ficar um ano viajando, assim, coisa ambiente que eu convivo hoje, que a gente convive, que era um pouco diferente de 20 anos atrás. Eu fico, será que tu faria outra escolha? Porque ali a gente fala, pô, esporte, mas era um negócio que tinha na frente ali. Tu fala, cara, é isso é mais óbvio, né? Mas é um negócio meio sinistro tu escolher. Hoje tu, sei lá, tu pensa em empreender em qualquer coisa, né? Em alguma área. Qual que é o pré-requisito? Qual é a faculdade? Será que é a faculdade? Será que é outra parada? Fico pensando. Eu falo para você fazendo, assim, tô retrospectiva, assim. Eu fiz uma escolha inicial que era do meu dom intelectual, vamos dizer assim, que era matemática e física. Então fui para engenharia, que era uma parada que eu adorava, gosto até hoje, né? Da coisa teórica. E acabei saindo para educação física porque era uma parada que eu amava, né? O esporte e tal, e via a possibilidade de juntar essas coisas e não me via com a profissão do meu pai, assim, ir para a usina, sabe? Eu tinha muito na cabeça isso, tinha vivido em Angra lá, num modelo que era, os pais todos saíam, ia para a usina, trabalhava, voltava, eu não me via muito daquele jeito. Então eu saí, né, da engenharia. Mas, cara, hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria saído. Eu acho que mas assim, eu já me apaixonei por marketing. Falei, cara, pô, podia ter estudado estratégia de marketing e tal. Já me apaixonei por economia, coisa financeira. Pô, podia ter estudado mercado financeiro. Eu acho que hoje eu acho que eu poderia fazer qualquer coisa assim que eu gostaria. Eu não sou um cara que tem uma parada assim de, pô, a única coisa que eu podia ter feito, que é a coisa que eu mais amo no mundo e tal. Não. Eu me adapto e tenho muitos interesses, que eu acho que esse que é o mais importante. É o ponto. Eu gosto de bastante coisa, eu acho legal um monte de coisa. Eu gosto de ler sobre um negócio que não tem nada a ver. Eu gosto de ler sobre muitas coisas. Então, eu acho que quando você tem essa curiosidade, você acaba te possibilitando trabalhar com um monte de coisa, né? Até o convívio que talvez uma das coisas mais maneiras do nosso trabalho aí essencialmente personal trainer, esse talvez seja o nosso trabalho de base, né? Aí dali a gente desdobrou em algumas coisas, negócios que a gente foi criando, vocês criaram, eu criei, coisas que a gente fez. Mas na essência ali a gente foi professor de academia em algum grau, né? Coordenador, professor e personal por talvez boa parte dos anos, muitos anos. Talvez o Alan teve um período lá de gestão até grande, mas se pegar ele lá de 90 e pouco, ele foi muito mais professor até do que qualquer outra coisa. Muito mais treinador. Treinador, né? Eu era efetivamente treinador, não era professor. E personal, a gente, pelo menos, talvez até mais eu e Pedro, a gente vai conhecendo muita gente. Esse é um negócio, talvez, que é uma característica, aproveitar essas conversas e abrir possibilidades. Aí a gente vai vendo e fala, cara, podia ter feito isso. Acho que eu levaria jeito para isso também. Eu falo, pô, de repente, se eu tivesse ali, eu podia me dar bem também. A gente tem muito essa sensação hoje, claro, né? Sim, sim. É a mesma reflexão, que é a reflexão que o Pedro trouxe, que eu acho que é legal, é a reflexão em vez de, será que eu poderia ter feito isso? É o que eu posso fazer com isso agora? Não, com certeza. Essa é a grande reflexão. Quando eu falo que eu era treinador, é porque ser professor é um pouquinho mais completo. E demanda não só ter a faculdade, mas demanda uma dedicação diferente, que eu também acho que a gente não sai da faculdade professor de verdade. Mas você pode se tornar professor no caminho. Hoje eu considero aqui nós, professores, que se tornaram professores no caminho. Mas antes nós já fomos somente treinadores. Ainda tem muita gente que é somente treinador. Mas aí eu convivi muito com você na faculdade, e eu lembro uma vez a gente conversando. Não, isso foi depois da faculdade. Eu não lembro de, na faculdade, a gente falar do que a gente ia fazer, do que a gente ia ser. Eu lembro de a gente ter dúvida. Quando chegou ali no 6º, 7º período, a gente olhou e visualizou, sabe, tá chegando o fim do túnel? Mas só que, será que tem luz? Que assim, e aí? Investimos esses anos todos, 4, 5 anos. Eu fiz 4 anos e meio, você fez 5. 5,5, fechei em 5,5. Eu fechei em 5, você em 5,5, isso mesmo. Por conta de não ter dinheiro para pagar todas as disciplinas. Não era por falta de tempo, era por falta de grana mesmo. Teve um período que nós fizemos... O sistema era assim, só pode fazer no mínimo 3 disciplinas, você não tem que trancar. A gente entrou sem combinar, cada um na sua casa, entrou no sistema, vou arriscar. Só posso pagar uma. Botamos uma, o sistema aceitou.
Foi bom. Vamos lá fazer. R$70 era que ficou a Se trancasse, tinha que sair do estágio. Era R$70, era isso mesmo. Aí a gente ficou devendo. Foi 70. Eu fiz vôlei. Fui bem no vôlei, inclusive. Eu fiz recreação. Só tinha uma matéria, eu falei, vôlei, eu falei, pelo menos, foi bom, aprendi todas as técnicas. Não lembro mais nenhuma, mas na época, aprendi todas. Até pouco tempo atrás eu vi o professor Julinho, Pastore? Encontrei ele algum dia aqui, eu falei, cara, meu professor. Eu fiz Tava dando um personal, aí ele dando um personal em Ipanema, aleatoriamente. Falei, caralho, esse cara eu já vi em algum lugar. Ele foi meu professor. Ele ensinou bem, aprendi bem. Não lembro mais, mas aprendi. Mas se pegar, vai pegar, possivelmente eu vou lembrar. Foi legal. Mais facilidade. Foi uma disciplina legal. Mas ali... tática, aquela parte de tática ali era legal. Mas ali nessa conversa que a gente teve ali, 6º, 7º período, eu ainda não tinha a visão do Marcão empreendedor. A gente tinha muita amizade, era muito amigo, né? Porra, tempo direto, todo o dia inteiro. Faculdade ficava o dia inteiro lá. Depois de um dia que a gente não gostou um do outro, né? Do primeiro dia, eu olhei para ele, não gostei dele, não gostou de mim. E a gente foi andando, conversando junto. E a história, a última coisa da conversa, eu falando de um livro, ele falou, depois tu me empresta, não empresta livro para ninguém não, meu irmão. E subi no ônibus e fui embora. Então, no final da conversa, assim... Eu fui embora, eu falei, cara... A simpatia do cara escrotão, cara. Eu falei, cara, escroto, custa nada emprestar um livro. Depois eu emprestei o livro para ele. Pergunta onde tá. Nunca mais vi o livro. Nem ele sabe onde tá o livro. Ele falou, o livro não se empresta. Eu falei, cara, o que tem a ver? Custa nada aí. Mas no final ele tava até com razão, porque é melhor dar. Nunca voltou o livro. Exatamente isso. Não, até que você tinha razão, mas aí também ele tinha 30, eu tinha 20. Então tinha uma diferença também, né? 10 anos. 30 livros e 20 livros, não. Era 30 anos e 20 anos, é a diferença grande. Ele já se ferrou mais, então eu falei, tá certo. Mas eu não tinha essa visão sua empreendedora, mas de repente, quando você olha em retrospecto, você vê que você só estava deixando passar a informação. Porque ele começou antes de todo mundo, todos nós começamos os estágios juntos. Aliás, você foi meu estagiário, você começou o estágio antes de mim. Eu fiz um pouquinho de estágio lá no Valqueire, Vila Valqueire. Porque eu era provisionado. Já trabalhava na academia. E aí nós fomos para o estágio na Zona Sul, que é aí onde a carreira realmente tem alguma chance de financeiramente dar mais certo, não que a carreira na Zona Norte e na Zona Oeste não dê certo, porque dá. E você já começou rapidamente, cara, a se ajustar para poder ter um aluno, uma visão mais para frente de mim e da galera que estava lá. Ele tinha, hoje, olhando, isso fica fácil de visualizar. Na época, visualizei. Não. E isso leva você para a estação. Tu me trouxe uma reflexão boa agora. Eu fui o único que caí na estação. Isso me fez uma diferença comparado à turma que basicamente ficou na Proforma Bodytech. Isso, Isso me botei levou. no domingo lá, eu acho. Me botou no domingo. Exatamente para Era isso. Para ganhar dobrado. Tu me botou no domingo. E aí que esse é o ponto legal. Porque eu lembro que eu falei com ele, caraca, cara, domingo. Ele falou, domingo eu ganho dobrado, já dá para juntar mais um pouquinho aqui, já vou poder fazer um negócio. Ele tava com a cabeça já entendeu mais rápido. Acho que você entendeu mais rápido que a galera, eu incluso, o caminho de ralação que tinha que fazer naquele momento ali. Eu estava no estágio da Proforma, eu trabalhava em outras coisas porque eu não tinha jeito, né, para poder tentar pagar a faculdade. Da Proforma não pagava nem a passagem. Não. As horas que a gente tinha na Proforma. Eu comecei a fazer a avaliação lá e o fato de ser provisionado me ajudou muito na Proforma. Mas aí você teve essa visão que te leva para a estação e essa visão mais para frente, que ali era só uma coisa de se dispor a trabalhar um pouquinho mais para ter esse ganho aqui, que no domingo, seria melhor estar numa escala de domingo do que estar trabalhando na sexta, porque a dobrada... Tá... Isso vai te levando a outras coisas que fala assim, deu sorte porque estava preparado e a mentalidade está preparada para receber aquela sorte. O que você fez, que hoje é MCP, que você vai contar um pouco para gente, talvez se essa oportunidade tivesse caído na minha frente, ela não tivesse acontecido. Talvez não teria acontecido. Porque eu não falaria assim, então agora eu vou montar um grupo aqui, vou fazer... Não teria, eu não teria essa visão. Eu poderia ter a visão, uma coisa mais atrás com a Movement, com o Pedro, de escrever um livro, de fazer o curso, tal. Isso sim, mas essa sua visão, ela te diferenciou muito rápido de aparecer no mercado de uma maneira
diferente de só ser um personal trainer, porque você tem personagens de nome até hoje aí. Como é que foi esse momento ali, essa transição na estação? Como é que começa? É o primeiro grupo? É corrida? Fala rapidamente o que é MCP hoje, acho que é bacana, para retrospectivamente você contar a história que vem dessa sua veia empreendedora. Falo como é hoje, volto lá atrás. É isso, acho que é legal. Quem é MCP hoje? Sim. Depois voltar essa história porque da estação é legal ali. Tem que voltar. Não, eu pensei agora, depois vocês falaram, porque da nossa turma eu fui o único que caí lá, e lá sempre foi um pouco diferente. Essa origem do esporte, ela estava muito mais na estação do que na Proforma, por exemplo, esporte, que hoje é o que eu faço, esporte amador, né? Então, tem muito sentido. Foi meio que aleatório, apesar de eu ter pedido, né? Mas levemente aleatório, porque eu pedi para ir para lá. Eu falei, falar com o Pedro lá, que ele que é o cara. Aí ele falou, não, vou falar com ele. Foi até o Erco que falou, inclusive. Ele falou que o Léo sempre demorava a falar as paradas, né? Ele era meu primo também. Né? Eu demoro e também demora, então, nesse esquema. Hoje, tentar resumir, hoje a gente está começando a sair do embrião e virando um negócio sério, eu diria agora. A gente acabou de bater 400 alunos semana passada. 400 alunos numa divisão. Semana passada, hoje é dia 15 de junho que a gente está gravando. Então, o episódio está indo ao ar na primeira segunda de julho. Então foi no começo de junho, né? Estamos falando aqui da primeira semana de junho. Um mês atrás do episódio. Do episódio. Então, mais ou menos início de junho de 2024. Batemos 400 alunos, até num desenho de número de alunos diferente. Até para explicar, hoje a gente tem corrida, ciclismo e triatlon. Nessa ordem também de grandeza. A gente tem hoje muito mais corredores, um pouco de ciclistas e alguns triatletas. Esse é o desenho hoje, estamos falando aí de 300 atletas de corrida, 80 de ciclismo e 20 de triatlon, algo próximo disso. Então, são 300 que correm e 10 que andam de bicicleta. A gente faz essa divisão porque o pessoal que faz triatlon também circula no ciclismo, que é temporário. O pessoal triatleta, pelo menos do nosso grupo, e até em outros, mas o nosso, o cara faz uma prova no ano, ele fazer uma prova no ano, mas no resto do ano ele corre e pedala. Então, ele seria um cara de duatlon e compete em provas de corrida, compete em provas de ciclismo, mas ele faz uma por ano. Até atualmente o triatlo não está com tanta assim, tão em alta como já teve em outras épocas a nível de volume. Cresce mais devagar hoje o triatlo nesse momento, comparado a anos atrás. Então, por diversos fatores, mas hoje ele é menor. Então, o número está bem proporcional ao que o mercado está levando. O ciclismo, ele já foi maior na MCP, ele já foi meio a meio com a corrida um tempo atrás. Hoje não, hoje ela perde bastante volume, é mais ou menos mas é bem o que eu quero. Hoje eu estou apontando nessa direção. Hoje a gente tem um grupo, essencialmente a MCP era presencial, era pessoas ali, dia a dia. A gente acompanha de perto, a gente tem uma energia, tem um grupo que cria amigos, tem um acompanhamento legal, tem um clima bom. Mas aí, quando a gente comecei a perceber que tinha um negócio maior, e esse negócio ele não daria para ser só ali na Lagoa. Hoje a gente está na Lagoa, que é o melhor lugar para se correr no Rio de Janeiro. Aí tem a parte da Orla, que é um lugar também bonito, mas um pouco pior, o ambiente, tirando domingo, que ela fica aberta, mas... Então, a corrida na Lagoa é o principal, tem a corrida na Orla também, tem o ciclismo, que ele fica entre Orla, Lagoa e Vista Chinesa, Subida e Barra, é mais disperso o ciclismo, tem vários treinos. E o triatlon, que é temporário, basicamente a gente trabalha com uma prova no ano, e aí tem treinos que a gente chama de transição, que é corrida, bike mais corrida, natação, bike corrida, simulados de triatlon. E tem treinos praticamente todos os dias. Hoje a gente tem uma equipe grande de professores, talvez seja uma das marcas nossas. Eu me arrisco a dizer que nossa equipe é a maior numérica de professores, pelo menos que eu conheço ali. Rio de Janeiro, a gente tem muitos professores. A gente, numa quarta-feira, entre professores estagiários, numa quarta-feira a gente tem 7 pessoas trabalhando. Isso talvez eu contemple a equipe inteira de outros grupos. A gente tem esse modelo de acompanhamento. E ciclismo, a gente tem
4 professores, hoje a gente deve ter, numa empresa toda, umas 18 pessoas trabalhando. É um número bom, é um número razoável para uma assessoria, contando já administrativo. Hoje a gente tem até trainees, ADMs, marketing. Então, já é uma empresa hoje bem estruturada. Bem organizada. Hoje eu considero hoje a gente tem um nível de organização bom. A gente já consegue hoje ter as entregas boas. E foi uma virada recente de organização. Mas hoje nossa proposta é crescer, nível Brasil, inclusive, a gente quer crescer a marca, o número de alunos, e com o desafio de conseguir manter aquela nossa essência aqui presencial, do dia a dia, acompanhar de perto, renovar as pessoas e manter a cultura. Então esse é um desafio, mas hoje o que a gente faz é esse, foco 70% na corrida, manter um ciclismo com segurança, qualidade, mas o grupo não ser um grupo muito grande, e um triatlon recreativo, as pessoas que gostam de fazer, mas sem um viés de muita performance. E sempre tentando preservar aquela nossa visão mais completa, porque assim, eu vim da academia, eu nunca fui atleta de endurance, como a maioria dos treinadores de assessoria, eles são ou eram atletas, eu não. Sou um dos poucos, talvez, de grupos grandes, né, que fui da academia, fiz o caminho inverso. E esse viés de continuar, estar aqui conversando com o cara e entender, falar, o que você faz? Não, é que eu malho, eu estou muito tempo dentro da academia, dentro de clínicas, né, que depois foi um outro viés. Então, essa visão de conseguir conversar com os atletas e conseguir falar de outros assuntos, eu acho que também é uma característica nossa, que agora eu estou no desafio de renovar essa turma, porque a turma que vem hoje é uma turma da corrida, já mudou um pouco. Mas, assim, hoje a gente está num caminho de assessoria de corrida, com um ciclismo menor, com segurança e qualidade, e um triatlon que a gente se diverte. Acho que, resumidamente, de serviço é isso. Antes de você voltar no início da MCP, que eu queria que você contasse, como eu sou parte dessa história ali desde o primeiro período, dentro da educação física, né, do momento que estuda, porque a vontade veio um pouquinho antes, eu tenho algumas coisas que eu posso contar que são legais. Primeiro, se você vê o Marcão, o empreendedor, normalmente a pessoa que ela é empreendedora é aquela pessoa que está na faculdade, vai estudar ali mais ou menos o suficiente para passar, mas já com a cabeça lá na frente. Então, não se engane, ele era um dos melhores alunos da Faculdade de Educação Física. Sim. Não estou falando da turma, não. Estou falando da faculdade. E o que é mais legal, Pedro, porque como eu conheci no primeiro período, o primeiro bimestre dele foi pavoroso. Pavoroso, verdade. Pavoroso. Então, ele sacou, quando ele recebeu as notas, ele falou assim, me fudi, cara, o que eu preciso fazer? E ele fez, cara. Ele ficava... Tem aquela galera que estava lá nesse bolo para trás, né, da média para baixo da turma, que vai despencando. Vai. E ele não despencou. Ele, na verdade, foi ultrapassando a galera que era boa. Ele foi já no... É assustador, cara, porque no segundo semestre, ele já era um dos melhores alunos da turma. No segundo semestre, não, desculpa. No segundo bimestre. São 2 bimestres. Né? Primeiro bimestre, ele estava entre os piores. Não é entre a média, não. Entre os piores. E no segundo bimestre, ele já estava entre os 10 melhores da turma. Ali, nesse momento, da turma. Para, na minha visão, dentro de tudo que... A gente passou por um monte de turma, a gente conhecia a galera toda, para se tornar, para mim, um dos melhores alunos da educação física da Estácio. Então, não se engane que é um puta empreendedor, um cara que estudou, que tinha conhecimento técnico, que realmente se transformou, antes de mais nada, num profissional. Então, é foda, né? Porque é um cara que aí, quando vai empreender, tem uma visão empreendedora com conhecimento. É coisa rara para mim na profissão. Coisa muito rara. Eu estava pensando esses dias nisso, porque como eu formei muita gente, e aí tem de tudo, assim. Tinha gente que eu tinha um perfil de academia mesmo, assim, um cara que vai ali, vai atender, um cara bom para conversar e tal, mas não tinha faltava aquela veia, faltava um pouquinho da coisa acadêmica, sabe? Faltava estudar um pouquinho mais. E você tinha outras pessoas que estudavam demais, que eram muito boas, mas que você olhava assim, cara, pô, esse cara não vai encaixar. Não decola. Ele não vai encaixar no modelo, vai ser um pouco mais complicado. E isso que você está dizendo é difícil mesmo. Você ter a pessoa que tem as 2 características, ainda que uma delas
eventualmente falou, ó, cara, preciso acordar para isso aqui. Preciso investir mais aqui. Acho que em algum momento tem que fazer essa escolha, não tem jeito. Mas você está contando, me lembrou de uma situação comigo, que eu vou contar, acho que talvez não tenha contado isso para vocês, mas parece piada. Eu era o cara mais tímido do mundo para falar em público. Não conseguia. Sim. Quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro período, primeiro trabalho para apresentar, eu falei, caraca, meu Deus, apresentar trabalho, meu irmão, que isso? Era desesperador para mim. E aí foi absurdamente traumático, já era do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do segundo grau, né? Já era horrível. Eu falei, cara, que isso? Quero ser professor. Tem que dar aula, vou ter que... Como é que é isso? Não posso... Aí eu falei, cara, tem que matar no peito. Aí, a partir daí, eu estava até contando isso para uma aluna minha, que dei aula particular para ela hoje, a Júlia. Eu fiz o seguinte. Falei, ó, quem quiser fazer trabalho comigo, não tem problema, pode fazer, eu carrego todo mundo. Sempre nunca tive problema com esse troço. Carregava, eu fazia o trabalho todo, não tem problema. Mas quem vai apresentar sou eu. É o contrário. Eu falei, cara, se eu não apresentar esses 3, 4 anos que eu tenho de faculdade, que é onde eu não vou apanhar, é a hora que eu tenho para treinar. E aí eu me emburaquei num negócio que para mim era uma puta deficiência, era um problemaço. E quando eu saí da faculdade, eu já estava mega preparado para dar palestra e tal. Por isso que eu entrei em monitoria, tinha coisa que eu entrava porque era a oportunidade de eu falar. Eu queria falar em público. Ia totalmente maluco falar, sabe? Nervoso e tal, mas ia. E aí o negócio foi gradativamente... Parecido contigo, hein, velho? Bacana. Parecido com você. Não sei se você tinha... Não, só que eu fiz no primeiro período. Não sei se você se achava ruim ou não, mas você sempre era o primeiro a falar assim, não... Falar para mim era o maior trauma. Isso foi a maior vantagem que esse cara teve. Toda a parada ele falava, não, deixa que eu faço. Deixa que eu faço. Aí todo negócio ele era o primeiro. Eu falei, cara, esse cara é maluco, mano. Só que aí chegava no terceiro, quarto, ele já estava muito à frente da gente. Eu falei, caralho, uma filha da mãe. Eu só fui entender esse negócio, eu não sei se tu fazia isso intencional, não, velho. O meu foi intencional, aí, assim. Completamente. Total. E aí, eu fui... Daqui a pouco tu tava dando palestra no quinto período idade, e tal. Né? Tu foi muito à frente. Isso e eu ainda falava com as pessoas que queriam fazer trabalho comigo, eu falava, não tem problema, mas apresentar sou eu. Quem vai apresentar sou eu. Porque eu queria treinar. Cara, viu? Interessante. E tu era sempre o primeiro. Também tu tinha esse negócio. Não, deixa eu falar primeiro logo, eu sou o primeiro a falar. Ele já falava. Aí eu falei, cara, não é que ele tá nervoso, não. Ele falou, não, quero terminar logo. Não, o meu, eu era traumatizado. Você aí depois, obviamente... Aí foi melhorando, né? Foi perdendo isso e aí vira mais a coisa da técnica de fala e tal. Essa parada de encarar a dificuldade, eu tinha muita dificuldade, porque minha escola foi muito ruim. Ficava negócio de handball, jogando, e aí mudei de escola 10 vezes, esse negócio de mudar de escola também é uma merda. Só é legal que tu conhece um monte de gente, mas fui rodando agora. Me atrapalhou muito no início da faculdade também, eu tive que correr muito atrás ali. E eu sofro até hoje coisas de base. Eu continuo sem aprender direito. Agora, muitas coisas específicas eu aprendia bem. Anatomia eu errava. Talvez tivesse dificuldade quando entrou lá na biologia, algumas coisas para aprender de biofísica. Eu tinha que voltar lá atrás, que eu não sabia nada lá de trás. Mas quando entrou no específico, aí era todo mundo zero. Osso, detalhamento. Eu falei, isso aí eu estudei pra caramba com ele. Juntei com mais 2 malucos lá que eram os caras fera, Anderson e Wanda, e os caras eram fera, já pegavam rápido. Aí eu falei, vou colar com esses caras aqui. Wanda não é o nome, é o apelido. Mas esses conhecimentos de base, eles ajudam no começo. Eles ajudam bem. Eu diria, hoje... A gente sofreu... Não, isso aí nós dois sofremos. A minha educação básica também era uma porcaria. Esse negócio de falar em público, ele é uma dor de muita gente. Então, isso é um exemplo legal que você está dando. Verdade. Porque só tem uma maneira, é encarar. Encarar. Eu era o mesmo trauma, é a mesma coisa. Qualquer dia a gente troca ideia sobre isso. Mas falando aqui do negócio, é legal porque eu conheço essa história, eu sei a história desse cara, estou contando a parte boa aqui, quando vocês quiserem saber os podres, me procurem, que eu também sei todos. Então é a história completa. 50% ele pode falar 50% não, porque ele estava presente, então ele não pode falar tudo. Tem uma parte que eu não posso contar, porque eu participei das cagadas. Apesar de achar que ele não, porque ele sempre teve essa cara de sério, mas... Até o segundo gole só. Até o segundo. Nossa, inclusive hoje tem uma depois daqui. Agora tu toma uísque. Antigamente ele tomava Antártica original. Isso. Antártica comum. Comum original foi um upgrade, na verdade. Não, o primeiro upgrade não foi original, foi aquela que era, não sei o que, Antártica Sub-Zero. Depois a gente vai pra Antártica. Mas aí,
Cara, você pega ali, você deu um exemplo da anatomia, então a primeira nota de anatomia, se eu não me engano, foi 4. A segunda foi 9,5. Eu lembro porque a gente estava estudando junto. Eu ficava lá ralando pra caramba, brincando, sentava para tomar cerveja e falar de fisiologia, de anatomia. Falava disso. Só tinha isso para falar também. Não tinha acabado de se conhecer, tem que falar do que tem em comum ali naquele momento. E aí depois a gente vai para o estágio. Quando a gente vai para o estágio, tem um lugar no estágio que ninguém quer estar. Qual é? A sala de esteira, que na Proforma era separado. Era separado. Aí esse filho da puta, o que ele fez? É mais ou menos a mesma coisa. Onde é que ninguém quer estar? Pum, foi lá e ficou. Começou a... Aí deve ter pego muita informação com o André Leta, mais os outros professores, e se tornou dos caras que eu conheço os melhores para prescrever treinamento de corrida, especificamente. Na época fazia até tudo, na época lá tinha, né? Tudo, transporte e tal. Aqueles fundamentos lá do treinamento aeróbico que na base são os mesmos, né? De fisiologia, fisiologia do exercício, do sistema cardiovascular. Pô, aquilo ali foi bom pra caramba, cara. Vamos falar que essa parada tem um puta valor. Depois, como é que tu vai usar, mas já eu acho que... Todo mundo fugindo do lugar. Tinha lá, escrevia. A sala cardio, ela é riquíssima, mas ao mesmo tempo, se você não souber usar, você fica ali... Então, mas aí ele ele entendeu, isso, se você for desdobrando aqui numa interpretação minha, vai cair na estação, vai fazer a mesma coisa, vai pegar os caras de esporte. O que aconteceu? É que eu falei, né? Junta a sorte com a oportunidade, com sorte, com um puta de um preparo que faz dele um cara diferente. E aí a visão de capacidade de empreender, coragem, que tem que ter coragem. Coragem. E você teve. E aí isso faz a coisa girar. Mas eu queria só chamar a atenção que tem essa parte do aluno, que era um aluno foda. Vou perguntar para qualquer professor que ele foi aluno. Mesmo os do primeiro período, porque viram a transformação. Ninguém vai lembrar pegar o Roberto Cláudio, que é professor de anatomia 1. E eu não sei nem se o Roberto Cláudio vai lembrar que na primeira parte você foi mal. Arriscado não lembrar. Ele vai lembrar do Marcão, ele vai lembrar do Glabella. O Glabella como um dos melhores alunos que ele teve. Eu tenho certeza disso. É uma parada muito maneira da sua parte, essa coisa sua de dedicação, Glabella. Dedicação, verdade. Então, tu é um cara que você abraça as paradas e vai fazer e fica aguerrido naquilo. Isso faz toda a diferença na vida profissional de qualquer um. Agora, aí você pode ver qual é o ponto que você quer... Eu sei mais, essa história eu sei mais ou menos, eu queria ouvir um pouco mais do surgimento da MCP. Eu vou voltar até na estação ali, porque ela começa de verdade, não na parte aeróbica, mas na parte de força. Porque aí comecei a trabalhar na sala, gostava de malhar, né? Malhava bem, forte, malhação mesmo, aquela tradicional, vamos chamar hoje de tradicional, né? Aquela musculação de hipertrofia. Na época que no agachamento era mal visto, aquelas épocas todas. Famosa Sociedade Brasileira do 3 de 10. Tradicional, musculação, pá. Até não podia muito fazer os exercícios, que agachamento a fundo, aquelas paradas. Levantamento técnico. Ele chegou lá na época que estava começando a rolar. Começando a rolar, isso aí. Começando a transicionar, mas ainda era muito... Ainda era mais travado. Era travado, só lembrava do Didi fazendo, e Maurição eram os principais ali na época. Eu olhava assim, até os caras são da antiga, né? Por isso que eles fazem. Aí depois a coisa começou a ir... Tinha o Carlos Veiga também. Que eram os caras da antiga. E ali a estação, para mim, foi os 2 lugares mais importantes ali que eu trabalhei. Foi a estação e Proforma. Porque a Proforma eu tinha uma vivência boa desses treinamentos, dos programas de estágio. Porque o negócio do programa do estágio, hoje tu refletir, não era nem o programa em si, mas você tinha uma preocupação de não fazer feio. Pelo menos alguns, né? Eu tinha sempre essa preocupação, então... E isso acho que ajuda, porque ele fala, cara, não vou fazer feio, não tem prova, então eu vou estudar. E aí aquelas leituras de fisiologia, essas provinhas que tinha lá do Marcelo Cabral, eram super boas. Eu falei, não, tá maluco, vou dar mole. O que é frequência cardíaca, o que é VO2 de reserva? Mas aquilo ali vai te acumulando e depois você vai levando. Por outro lado, na estação era meio que um negócio solto, assim. Tinha uns programas que eram legais, mas eu acho que o mais rico de lá do que o programa, para mim, pelo menos da época que eu peguei, era o atendimento. Lá, como era muito grande e muito diverso, e tinha uma turma, assim, exigente, assim, o chato, aí tinha um marrento, tinha muito rico,
tinha atleta. Lá era um negócio bem misturado, apesar de ser uma classe alta, mas era um negócio bem misturado. A Proforma, tu tinha uma certa linha, todo mundo... Sala pequena, lá não, não sei quantas pessoas a sala entravam um por trás, outro pela frente, fila com 40 nomes ali, e tu meio que tu vai aprendendo a sobrevivência. E ali eu comecei a ficar desenrolado de atendimento. Eu comecei a... Tu tem que atender 5, 6, 8 ao mesmo tempo, ou tu fica, ou tu se ferra. Então ali foi um negócio maravilhoso de atendimento, começar a falar com um, com o outro. Aí foi a primeira vez que eu escutei falar um negócio de triatlon. O cara falou, pô, não tem triatlon. Eu falei, que triatlon? O que é triatlon? Nunca ouvi falar na vida. Pô, eu nasci em Bangu, Padre Miguel, cara... Ninguém anda de bicicleta. A bicicleta eu andava de Monark, Monareta, Barra Forte. Aquela porra que eu andava. Agora, ciclismo, nunca soube o que é ciclismo na vida. Vista chinesa. Fui descobrir que era vista chinesa lá em 2011, que eu falei, o que é vista chinesa? Nunca tinha ouvido falar na vida. Cristo, só via na televisão. Então, era outra parada. Aí comecei negócio de bicicleta. Eu falei, pô, essa bicicleta fininha, serve pra quê essa porra? Aí eu comecei a perceber que tinha gente pra caralho que fazia essa porra. Eu falei, cara, um monte de gente corre. E aí eu comecei a prestar atenção. Eu falei, cara, mas esses caras não fazem musculação. Eles não gostavam de fazer musculação. Eles iam lá porque, pô, tem que fazer, senão vai machucar. Mas não falava-se muito disso, falava-se muito pouco. Falava-se de outro tipo de musculação, né? Vamos dizer assim. Ainda não estava, assim, pelo menos, não estava ainda popularizado. Aquela transição de 2006... 2007 ainda não estava popular o negócio do funcional, que veio depois ali. Entrou em 2008. Aí começou a entrar um pouquinho depois ali. Naquela época, eu olhei e falei, pô, esses caras vêm malhar. Aí eu comecei a fazer série para alguns. Aí eu falei, pô, esses caras não gostam de fazer essa porra. Mas eu comecei a pegar uma intimidade com a turma. Eu falei, pô, foi realmente... Isso foi claro, isso não foi aleatório. Eu percebi, eu falei, cara, ninguém atende essa turma direito. Tô vendo. Aí, na época, tinha um treinador, até o Walter Tusch, que tinha muitos alunos ali, praticamente, ele dominava. E aí eu olhei e falei, quem que faz musculação desses caras? Não tem ninguém, assim, referência ali. Aí eu comecei a dar atenção para essa turma na sala ali. Não, vem cá, vem fazer série comigo, vou fazer. Aí vem a visão. Aí eu comecei a olhar e falei, esses caras não estão bem atendidos. Eu realmente percebi isso já naquela época. Aí eu comecei a estudar. Aí fazer vários cursos, descobrir uns sites americanos. Aí comecei a estudar a parte de treinamento para endurance. Eu comecei a ler, lendo direto. Eu falei, cara, vou ler essa parada é interessante. Aí comecei a estudar um pouquinho do esporte também. Falei, como é que funciona essa porra de triatlo, ciclismo? Comecei a correr, aí nessa época eu comecei a dar umas corridinhas de bobeira. Já fazia umas planilhinhas ali no cardio pro pessoal. Tu não tem? Deixa que eu faço um treino para tu. Tinha vários treinos de transporte, escada, inventava treino. Pô, e era maneiro, aquele negócio ali era super bom e ninguém faz, assim, porque ninguém que fazia essa porra. Mas até hoje eu continuo fazendo, os alunos meus de personal pedem. De musculação tinha uns 2 remos lá. Remo. Ninguém usava o remo, cara. Ninguém. Remo ficava lá morto. Olha só. Tinha remo na época. Isso era muito tempo atrás. Tinha um remo lá. Sinistro, já aquilo ali era muito anterior, né? A de botar remo na Bodytech. Os remos entraram depois do CrossFit só. É isso aí. A parada, a sala era bem completa. Aí eu comecei a pegar amizade com essa turma do triatlo, e aí eu comecei a... Falei, cara, isso tem um mercado. Aí eu comecei a fazer... Aí depois que eu me formei, eu ainda dava aula para muita mulher. Aí naquela época também eu dava aula assim, para mulherona, gostosona, assim, malhadora. E ali eu comecei a atender muita mulher, já desde aquela época. Que a MCP começa também com mulher. Teve uma época que a MCP tinha 95% de mulheres. Houve uma época lá no início... Talvez até os seus 4 anos de existência era 90% mulher. Ela começou a mudar tem 2 a 3 anos atrás. Então, até então era uma assessoria feminina total, um grupo feminino. Que eu só atendia mulher, não tinha praticamente aluno homem, era 2 ou 3. Mas aí eu percebi, aí eu comecei a fazer consultoria, a gente chama de consultoria, que é tu me chama, eu monto o seu treino, tu me paga um valor e daqui a 1 mês ou 2 meses eu reviso aquele treino. Aí montei, eu comecei a falar, cara, tem gente que precisa disso. Eu comecei a ter vários alunos desse esquema de consultoria, mas era todo mundo de atleta, não era consultoria, todo mundo que fazia algum esporte, né? Ali, para mim, foi o surgimento, velho, da ideia da assessoria, que ali eu comecei a me aproximar dessa turma, e aí, um dado momento,
eu com o nosso amigo Ricardo Neves, que era professor também, eu falei, pô, Gordo, a gente chama ele de Gordo, até hoje a gente chama. Falei, Gordo, a gente tem que comprar uma bicicleta. Eu falei, cara, mas tá caro, porra, tal. Falei, não, vamos arrumar um jeito. Aí fomos na loja, 2.500, até lembro, parcelamos em 6, 7 vezes. Eu e ele, a gente comprou uma bicicletinha usadinha. Falei, que a gente tem que pedalar. Como é que a gente vai treinar os caras se a gente não pedala? Aí, compramos uma bicicleta e naquela época eu já estava correndo. Mas eu não fazia treinos de assessoria, nada disso. Aí eu peguei uma primeira aluna minha e chamei ela. Eu falei, cara, vamos quer emagrecer? Eu vou correr contigo na Lagoa. Vamos junto. Aí comecei a correr com ela. Aí fomos correndo. Aí lá, pô, eu falei, cara, aí é outra coisa que eu levo até hoje, que é definição de metas. Eu sempre tive essa coisa de metas, objetivos, sabe? Que eu sempre tive isso. Pô, tu tem que ter meta, tem que ter objetivo, tem que ter um plano. Sempre tive isso. Aí depois eu fui estudar até aquela época, eu fiz a formação de coaching. É um outro tipo de coach. Coach foi maravilhoso, inclusive, que me clareou a estruturação dessas metas. Eu uso até hoje também, continuo usando ainda na essência de... É individual, né? E tem um caminho para você definir essas metas, não é aleatoriamente. Lá eles dão umas ferramentas, são legais. Mas anterior a isso, eu sempre tive essa ideia de metas. E aí eu falei, cara, vamos dar uma volta na Lagoa, a meta era essa. E aí eu falei, cara, legal. Ela, pô, faz o treino para mim de corrida, eu faço aula de running. Era sucesso na época, aquelas aulas de running em academia. Aí eu comecei a fazer treino de corrida para ela. Ali talvez não, foi a primeira aluna que eu comecei a fazer planilha de corrida. Por essa época que você foi fazer esse curso de coaching. Você lembra que você foi para São Paulo? Foi. Eu lembro, Pedro, eu trabalhava na Bodytech. Eu acho que eu já estava responsável pela Gerência Nacional de Equipamento e Logística. E ele foi, eu falei, pô, que filho da puta a sacada dele, porque só ele da Educação Física que foi. Olha que isso foi bem antes. Ele, porra, mandou bem pra caceta. A gente conversou muito quando você voltou. Foi, pô. Contou várias coisas, fiquei amarradão. Falei, cara, que negócio. Mas não é esse coach, quando você ouve falar coach, essas reuniões. Depois deu uma popularizada. Mas era uma parada que realmente pro cara ter a visão de atender a pessoa e tirar uma coisa legal. Vai na linha do comportamento pra caramba. Tinha várias estratégias ali. Aquilo ali deu uma clareza. Mas eu falei, ali depois eu refleti, eu falei, cara, eu levava jeito para isso e me deu uma luz que existia algum tipo de ciência ali, alguma metodologia por trás daquilo que eu fazia por essência, que é sentar com a pessoa e falar, calma aí, Pedro, como é que tu tá? Tu fala, pô, Marcão, tô treinando, mas tô meio desanimado, pô, não sei o que acontece comigo. Aí eu falei, mas o que tá acontecendo? Ele, não, agora tô trabalhando 10 horas por dia. Falei, mas o que te anima? Aí tu vai perguntando daqui a pouco, será que vale tu fazer isso? Pô, isso é legal, cara. Então vamos montar aqui uma jornada de trás para frente. O que você faz segunda? Eu continuo, cara, esse é um negócio que continua tendo um sucesso danado. Hoje eu faço lá na MEP isso. Só com muito mais informação e com muito mais estrutura. Ali era eu sozinho, tal. E aí depois teve várias histórias, porque a gente vai lembrando aí, aluguei consultório. Mas depois eu quero aí a gente entra nessa parte aí de consultório. Mas aí anterior, naquela hora, aí eu percebi um negócio da MCP, que não era ainda MCP, né? Era... As assessorias estavam grandes, até como eu sou hoje, né? Inclusive. E aí começou a ficar aquele negócio assim, pô, não estão dando muita atenção, porque o negócio era muito grande. Aí eu tinha 2, 3, 4 alunos e falou, pô, Marcão, faz meu treino aí de corrida. Eu falei, pô, mas eu não faço corrida, o negócio é musculação. Não, pô, mas faz aí, tu já faz tudo logo, pô, facilita. Aí eu falei, para você eu faço. Aí comecei, fiz 1, 2, 3. Mas ainda muito tempo eu fiquei nessa linha que eu chamava de preparação física para esporte ali. Fiz até um negócio, tinha um PowerPoint, fazia bonitinho. Mesmo eu, praticamente analfabeto de digital, aí fiz um PowerPoint colorido, mandava pro cara, segunda, terça, quarta, hoje você malha isso, amanhã você faz aquilo, hoje você corre, tá? E continua até hoje as pessoas exatamente a mesmo jeito, perdidas, sei o quê, corro de manhã, faço de noite, aí piorou, porque hoje tem mais esporte, né? Amanhã eu jogo futevôlei, continua mesmo, aí tem as aulas dele lá de treinamento concorrente, que tu fazia, que a gente aí ficava estudando, não, treinamento posso fazer antes ou depois, aí depois no final tu aprende que tem que botar o dia que dá pro cara, aí tu fudeu, aquela história. Mas continua a mesma coisa de montar o plano da semana da pessoa, hoje ainda é mais complicado, porque tem mais atividades,
pessoas têm mais possibilidades, mas aquele viés de você acompanhar aquilo ali, para mim, foi muito bom na época e era um diferencial. Porque eu falava de musculação, comecei a falar de corrida e eu ainda entrava nessa parte de coach, planejamento. O cara falou, pô, esse negócio é maneiro, eu quero fazer com ele. Você deu um pouco... Aí eu dei um... Ali eu acho que foi um... Esse negócio de fazer só de entender que precisava ter essa informação, já te coloca um passo à frente, na minha visão. E aí você não só fez isso, como você foi buscar o lugar onde você podia se qualificar neste sentido. Porque eu lembro de conversar com você quando voltou e você me... Porque aí o cara volta com tudo fresquinho e empolgado. Aí sentou comigo e contou como é que foi. Eu falei, cara, que parada maneira, esse moleque vai voar. Aí, nesse ponto, eu acertei. Alguma coisa... Alguma previsão, que eu não quero fazer previsão, alguma previsão na minha cabeça, mas era na minha cabeça só. Essa porra vai dar um negócio maneiro. Vai dar um negócio maneiro. E deu um negócio do caralho. E aí, um dado momento, da parte só do início da assessoria, da parte que eu lembro, né, que a gente vai perdendo pedaços ali, é que tem várias histórias. Né? Se for pensar no tempo, ele é curto no final da história. Porque são etapas. Aí eu entrei no esquema de praia, que ali foi uma outra parada também que eu percebi, que era pequenos eventos de praia, eles foram meio que juntos, esses treinos em praia, junto com levar os alunos para correr. Aí eu comecei a pegar grupinho de 3, 4, falei, vamos correr comigo. Aí comecei a correr juntos. Alguns eu não corria tão junto, que já tinha umas meninas que eram rápidas desde aquela época. Aí era 3 ou 4. Aí falei, vamos fazer, toda quarta tem um treino na Lagoa. Aí tinha um treino de corrida. Aí depois eu fiz a mesma coisa com bicicleta, eram 3. Falei, vamos pedalar junto. Aí eu era todo sábado. Mas o carro-chefe era musculação, aquilo ali ainda não era MCP, mas ali foi o embrião da história. Eu falei assim, cara, essa turma não se sente bem atendida, quer um acompanhamento mais completo, que você olhe ela não só na planilha, mas dê uma visão mais geral. Mas aí começa a sentir falta de ter alguém ali perto no treinamento, pedalando. Aí eu falei, cara, vou começar a pedalar, vou começar a correr. E aí comecei a fazer essa atividade, mas em paralelo a isso, voltando um pouquinho, na estação eu sempre tive uma visão muito boa de personal. Eu ficava olhando lá os caras da antiga, eu pegava aquela planilhinha, tinha uma planilha que contavam as aulas. Aí eu lembro que eu olhava e falei, deixa eu ver quem está dando mais aula. Eu já ficava olhando, falei, pô, Guilherme Linhares está dando tanto, fulano. Eu falei, aí eu olhei assim e falei, esse número é bom. Eu sempre tive uma atenção nesse ideia. Falei, o cara tá dando 100 e poucas, pô, isso é bastante alto, eu vou tentar bater. Aí eu sempre falei, cara, esses caras estão dando muita aula. Tem mercado aqui. O cara ainda davam aula e cobravam bem já na época. Já. Eu sempre conversando ali, escutando. Porque assim, onde a gente via dinheiro, esse negócio da assessoria, ela foi vindo, mas não tinha uma vertente de fazer um negócio bem feito. Mas não tinha uma vertente financeira, porque eu não tinha noção o que ia chegar. Já o personal, não. Em paralelo ali, eu falei, pô, ali dá para ganhar dinheiro. O cara eu dava 10 aulas por semana. Eu falei, porra, tem que dar 20. Pô, dá para dar 30, dá para dar 40. Aí eu falei, quanto é que os caras cobram? E lá tinha muita gente que cobrava bem, assim. Conseguia ganhar bem, né, Pedro? Pra época, não tinha? Eu acho que o ticket lá era... Você conseguiu começar com... E aí eu consegui já ir começando bem, que eu ia conversando com o outro, escutava, quanto é que é? Eu falei, pô, dá para se posicionar legal na história. E aí, então, eu corria no personal, mas pegando lá uma turma de... pessoal que ficar bonita, mas já começando a pegar uma turminha do esporte. Naquela ali eu concorria com pouca gente. Não tinha muita gente para eu concorrer naquele público. E aí começou a... Tinha uns antigos que já faziam, mas assim como hoje, sempre tem renovação. Esse é um recado para mim foda. Não seguia nisso. Sempre vai ter renovação, vai surgir gente nova, então não precisa sofrer muito. Aí ele tem os mesmos alunos há 20 anos, mas todo ano aparece gente nova. Isso aí, né, Pedro? Eu só não tenho um monte de aluno novo, porque eu não tenho horário para botar esse monte de aluno novo. Eu teria um monte. Se tu quisesse ter zerado e gerado 100%, tu teria gerado, teriam outros alunos. Quase que semanalmente tem alguma procura, alguma indicação e tal. Isso, só não dá para ter. E tem muita gente que fala assim, a pessoa quer treinar com você mesmo. Quando não é com você, não é com você, e ponto. Tem isso, né? Mas tu lembrou, indicar, né? Velho, mas tu lembra, tu falou de treinar com você, teve uma outra parte minha de explica que é visão. Glabella, velho. É velho, né? Ninguém tem nome. O Pedro, ele também
não tem nome nas internas. Aqui, como ele foi nosso professor, tem um certo respeito permanente. Aqui a gente vai tratar pelo nome. Não deixa. Velho sou eu, Glabella é ele. Mas, desculpa, atrapalhei teu raciocínio com a palhaçada. Não, essa questão de grupo, eu já tinha esses dias eu achei um e-mail, na época ainda do falecido e-mail, tava mexendo, entrou um e-mail de 2015, que já vai dar quase 10 anos. Ali eu recebendo uns e-mails assim, vi seu post no Instagram, no treinamento na praia, como é que funciona a sua consultoria? Inclusive, eu estou bem hoje, não posso reclamar, mas poderia talvez estar melhor se eu tivesse feito um negócio mais escalável naquela época, porque estou falando de quase 10 anos atrás, o cara me mandava um e-mail porque ele viu meu post naquela época e ele queria treinar. Aí nessa época eu até falei, chamei a Cláudia, falei, vem trabalhar comigo, estou precisando ter outras pessoas para trabalhar. Então, eu já tinha uma ideia de ter time, que é um outro negócio que é complexo, né? Porque você sai de você, a história, mas se eu não tivesse a ideia de time, eu não teria tido MCP. Mas ali eu criei até, numa época, MCP Esporte e Saúde, era um nome inicial que eu botei. Quando eu mandava esse e-mail, que eu falei, cara, eu vou falar de esporte, mas eu quero dar treino na academia, era uma ideia de ter o personal na academia e na praia também. Mas depois eu comecei a ver que na academia esse trabalho não... Ou eu ia tomar muito dinheiro dos caras para poder eu ganhar, né? Porque sempre teve muito repasse em academia, taxa. Então eu falei, cara, eu nunca quis tomar muito dinheiro do professor. Não sei se isso é certo ou errado, mas eu não tem certo ou errado. Pelo menos eu naquele momento eu não queria, porque eu falei, o cara cobrava, sei lá, eu ia cobrar R$120 na época. O repasse era 20. Para eu ganhar dinheiro eu tinha que tomar 50 do cara. Aí eu falava, para tomar 10 e nada, aí eu falei, não. Ele só trabalhava para mim, mas para ele fazer a praia ou a assessoria comigo e o personal ficava com ele. Eu nunca avancei nesse trabalho. Já existia o modelo, porque na época não tinha esses produtos online como tem hoje. Então, o cara queria uma referência para malhar. Isso. E aí eu já estava com a agenda cheia, eu falei, e aí? Para onde você vai? Eu acabei indo mais para a linha de assessoria. Poderia ter tido algum outro ganho, eu nunca tive ganho financeiro, mas como marca, acabei tendo, porque a turma trabalhou até pouco tempo atrás. Hoje eu ainda devo ter um ou dois alunos que eu divido com a Cláudia, mas hoje muito mais porque o cara treina 3 comigo e treina um dia com ela, mas isso é porque são de 10 anos atrás. Não renova esse modelo, eu acabei. Hoje em dia não faço mais. Mas era uma ideia também de... Tu falou de você sozinho, é uma escolha que tu tem que fazer. Você quer ter um time? Está disposto a isso? Eu já estava com disposição, porque aí tu tinha que orientar, fazer reunião, e toma tempo, Sim. Toma energia. Aquela história que a gente está conversando, assim, cara, como é que você cresce? Hoje você tem um viés do digital que você tem time, mas num outro modelo. Você tem um time eventualmente de venda, de marketing, mas é um pouco diferente do que aquela época. Naquela época você tinha... Quantos caras a gente conheceu que tem uma equipe de personal? Quase ninguém sobreviveu a esse modelo, pelo menos que eu me lembro. Talvez o Lund. Mas aí com estúdio, montando um espaço físico, aí tu já cai num espaço. Mas assim, de ir em casa, não sei o quê, é um modelo difícil. Aí a assessoria não, aí naquela época que começou a fazer esses treininhos em 3, 4, eu ainda estava muito no personal, ainda não. Eu tinha até um pouco de pé atrás de concorrer com as assessorias. Num dado momento que eu comecei a falar assim, cara, vou fazer um treino fixo e vou cobrar uma mensalidade. Ali os caras que já eram bem estabelecidos começaram já quase nem me falar comigo, inclusive. Começaram a ficar chateados. Os caras que dominavam a época já, porra, o cara virou meu concorrente. Aí me botaram e ficaram preocupados, porque eu tinha um viés midiático já melhor naquela época. Foi talvez uma segunda visão boa, fazendo... Inclusive, eu apanhava muito, todo mundo falava mal de mim, falava, pô, só quer saber de blogueira, tal. Essa porra não serve pra... Porque era assim, se tu... mas é porque essa visão é o caminho normal. Muito reduzida. A gente zoava ele, chamava de guru, né? Zoar, a gente sempre zoou. Não, mas na internet, entre a gente aqui... Mas é interessante mas essa... Não, zoava com ele. Com ele. Zoava pra ele. A gente ainda tem um grupo lá no Instagram que a gente não usa mais. Que é o Guru. Que eram nós 3 que toda hora botava lá a mensagem do Guru. Tinha era motivacional, cara. Te debochava pra caramba, mas com admiração. Não, total. Porque tem um esquema da coragem de você ir lá e meter a cara, assim. Hoje, o cara meio que
para comigo ou com alguns outros, né? Fala assim, caraca, me ajuda aí, cara. Preciso aparecer e eu não levo jeito. Hoje o cara, ele te pede porque ele fala assim, cara, eu preciso. Antes o cara olhava ali e falou, vou dar uma sacaninha nessa porra, porque eu consigo sobreviver sem. Hoje ele tá fudido. Hoje até essa turma da antiga, salvo raríssimas exceções, estão lá fazendo entrevistas. O negócio mudou. Então, talvez seja assim, se a gente fosse elencar um terceiro negócio que é um diferencial de a gente ter crescido, foi ter coragem de meter a cara. Esse cara lembra, eu ficava editando. Era muito mais simples, né? Não, calma aí, tem um negócio de foto, aí bota um... Hoje é carrossel, era diferente. Repouso. Não, calma aí, bota mais saturação, aí tu escrevia a legenda. Falei, não, velho, deixa eu terminar, que se não botar agora... eu lembro já perdeu o horário, tinha o negócio do horário. No encontro que tinha de final de semana para tomar uma cerveja, a gente sentava e ele demorava uns 30 minutos para começar a conversar com a gente. E eu demorei para entender. Falei, pô, cara chato, vem pra cá com os negócios. Ele, não, velho, eu tenho que fazer. Eu reclamei umas 2 vezes até eu entender. Depois tu entendeu, tu falou, não, termina aí. É o trabalho do cara, tá fazendo um negócio que eu, pelo menos, não estava enxergando, mas eu tô vendo que ele tá enxergando e tá dando certo. E a gente sempre, com todo o deboche, toda a briga, a gente sempre confiou muito no outro, na coisa que tá fazendo e nas ideias. Então, a hora que ele, velho, isso aqui eu tenho que fazer porque você fez isso. Isso aqui eu tenho que fazer. É importante, você me explicou por causa disso. Já tava com a visão na frente. Beleza, então... Que ali dava comentário. O negócio do horário era isso. Engraçado, esse é um negócio que vai... Muda toda hora. Toda hora, né? Toda hora. Não, só que a velocidade de mudança é muito mais alta. Esse é um podcast só sobre isso, né? Falar sobre par digital e o mercado de educação física. Esse é um outro assunto maneiro pra caramba. Eu hoje, indo hoje para finalizar o antigo, eu pelo menos estou tentando entrar nesse jogo, por incrível que pareça. Ela fala, pô, mas tu tá sempre ali. Diferente. O sarrafo tá muito mais alto, pelo menos assim, porque tu sabe que eu olho sempre acima, né? Eu não tô olhando o cara que descobriu hoje como é que... como é que faz? Não, esse cara, não, ele sabe nada. Ele não sabe nem o que ele não sabe, que é mais grave, né? Tem várias coisas que eu não sei, mas eu falo, cara, isso aqui eu não sei fazer, eu sou ruim. Mas eu já sei que preciso fazer, como eu vou trazer alguém. Tem um cara que nem sabe. Mas o sarrafo hoje digital tá muito mais alto. Envolve muito mais dinheiro, não é só... O alcance, consequentemente, o retorno... A potência é muito maior, mas só que a velocidade de participação, o volume de conteúdo que você tem que botar hoje... Cara, era aquele negócio, era um postzinho ali, tu fala assim, pô, tô bem. Aí já recebi os e-mails, já dava um movimento, pô, tô tranquilo. Tudo bem, que a expectativa era o quê? Ter 20 alunos, ter personalzinho. Hoje é um negócio, mas tá muito diferente, cara, tá muito diferente. Aí eu me abrindo para todo mundo aqui, eu tô me sentindo novato de novo. Falei, cara, tô precisando me mexer diferente, tanto como MCP, apesar de a gente estar na nossa melhor fase, melhores patrocínios. Só que se não fizer um movimento hoje muito bom, cara, tá vindo gente. Tá vindo gente, tá crescendo. Gente nova, 20 anos. As demandas estão mudando. Cara, eu fiquei olhando, a gente fica brincando, 40 anos me sinto velho, mas ao mesmo tempo tô um garoto. Por quê? Tem mais pelo menos aí 20 anos pela frente, conversa que a gente tava com o Pedro, cara. Pelo menos até 60 a gente vai dar um gás. Pra depois começar a pensar em dar uma suavizada, tirar um pouco o pé. Cara, o que vai acontecer depois? Não sei. Mas eu tô realmente muito atento o que tá acontecendo e tá muito veloz. Tá muito veloz. Agora tá nessa pegada de conteúdo pra caralho. O dia inteiro, todo dia. Eu tô devendo uma postagem, tem que botar uma agora já. Tô botando 1, 2 por dia. Trouxe o Matheus, meu sobrinho que trabalha com ponto. Eu falei, cara, agora tu tem que começar a trabalhar comigo direto. Falei, se eu começar a ganhar um dinheiro diferente, eu vou te botar todo dia comigo. Falei, cara, até maluco. Falei, mudei. Isso foi de um mês pra cá que eu pensei. Eu falei, que eu tô chegando nos eventos, aí chega alguns caras que estão ganhando dinheiro, assim. Tem alguns que fazem sozinho, mas só fazem isso. Mas eu vou olhando, daqui a pouco a pessoa chega com alguém do lado dela ali, ó, tá andando com ela. Aí eu olhei, eu falei, cara... Aí, quando eu olho, daqui a pouco o cara, pum, pum, pum. Eu falei, caralho. Foto, vídeo, edição, na mesma hora. E a edição já não é... Cara, eu falei, tem que ter alguém junto, então... Mas naquela época, assim, para aquela época, eu fui à frente. Rio de Janeiro, muito à frente, tomava muita porrada. Que é normal, o cara associava... à frente. Ele falou assim, cara, os caras são midiáticos, então eles são ruins.
entendem nada de treino. Os caras entendem nada de treino, porque eles são da mídia. Aí o cara... Aí o tempo mostrou que, primeiro, você era atrasado, né? Você teve que entrar também no jogo. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, como continua não tendo. Você pode ser bom numa coisa, melhor na outra. Você pode não ter mídia e ser ruim. Mas... é um exemplo importante. Você não precisa ser um lixo, porque também tem uns caras que falam assim, se eu for bom nisso aqui, eu posso ignorar aquilo. Se eu for bom em mídia, não preciso estudar fisiologia, não preciso estudar treinamento. Não, cara, peraí, isso aí é a base do negócio. E por isso que eu até fiz questão de falar quem é o Marcão, quem é o Glabella, né? Que é o aluno Glabella. É um cara que se forma com muita qualidade e tem a visão empreendedora. São coisas que podem e devem andar juntos. Você não precisa ser um doutor, um PhD, entender de bioquímica, biofísica, não é isso. É ser um professor competente. Que no seu caso você foi um pouquinho além, que você tinha um conhecimento. Você poderia ter entrado no mestrado, você poderia ter entrado no doutorado. A sua produção, você teve produção científica durante a faculdade, que não foi à frente por conjecturas outras que não estavam sob o seu controle, mas é uma formação diferenciada. Mas nem precisa disso tudo, mas acho que é bom ressaltar que teve isso. É porque o que ele está falando é real. Essa pecha do... essa coisa do marqueteiro que não sabe nada. Não, total. Não, isso aí entra a parte de você ter coragem mesmo. E de seguir em frente. Não é que você tem que escutar pessoas que estão ali contigo. Agora, você não pode ouvir todo o ruído, não, porque sempre você vai apanhar, vai ter críticas, vão falar gracinhas, e você tem que ter muita firmeza. Porque é difícil. Eu vou te falar que não tiveram um homem difícil, tiveram. O cara... toda hora, os caras falam, um fala outro, o cara não te cumprimenta, o cara... Aí... Isso pra mim é um negócio tão bizarro. Aí... Não tinha noção, não. É real, aí eu... Isso você fica... É difícil até de imaginar. O cara fala, mas porra, acontece. Tô puto. Ele fala, mas que puta... Não, o cara é marrento. Eu falei, mas o que? Ele nunca falou comigo. Não sei o que ele tá falando. E o cara... Aí depois você vai seguir na vida e tu vê que, né, isso é besteira. Mas esse movimento hoje até com... Eu tendo a MEP hoje, a clínica aqui em Ipanema, que ela já recebe mais treinadores, hoje a maioria, pelo menos 90%, eu chamo para lá, e alguns hoje já são bem mais próximos, até porque também a maioria vai também amadurecendo e vai vendo que isso é, cara, tem que se mexer também. Então, é o que você falou, eles acabaram tendo que se render ao que você já fazia. Muita gente hoje, todo mundo faz assim, porque, cara, não tem jeito. Hoje você tem que fazer até os próprios professores, assim, apesar de ter passado o tempo, esses dias eu peguei e fui conversando com alguns professores da MEP, chamei, sei, com 1, 2, 3, eu falei, e aí? Ele, pô. E alguns, assim, preocupados que tem dificuldade, porque isso é da pessoa também. Ela tem dificuldade mesmo no dia de hoje, eu falo, todo mundo, então, se comunica bem. Não. É a dificuldade que tu falava lá, porque eu tinha lá atrás, lá da faculdade, continua um monte de gente tendo, né? Porque hoje tem algumas pessoas que estão arrebentando com isso. Mas para 1 ou 2 que arrebentam, tem mais 1000 que estão aí rodopiando, perdido. E mais um negócio legal que a gente não tinha na nossa época. Uma chance de você se dar bem sem talvez estar dentro da academia, que ali era o único caminho, né? Você está na academia, hoje o cara pode se dar bem de outra maneira. Mas aí quando começou para mim, o que eu tenho como marco é a hora que eu comecei a contratar professores. Aí eu já tinha uma percepção, um negócio de serviço. Eu falei, cara, serviço, se eu não tiver mais gente, a gente não vai acompanhar bem. E eu sempre tive um negócio que eu acho me ajudou. Eu nunca achei que eu ia dar conta de tudo. Eu falei, cara, vou ser bom pra caralho. Eu falei, pô, como você, cara? Mas eu comecei a pedalar, eu entendi. Eu falei, ciclismo é um negócio complicado pra caralho. Aí eu falei, tem que arrumar um cara pra ciclismo. Eu não tenho experiência nenhuma com isso. Precisa de muitos anos ali pra você entender, vivenciar. Aí eu chamei um cara, eu falei, pô, eu chamei o Zulu, na época era um cara ciclista. Eu falei, Zulu, vem trabalhar comigo aqui na bicicleta. Pô, não entendo nada. Tô começando a aprender, tô começando a pedalar, e chamei ele. Aí comecei a chamar o pessoal para corrida. Aí primeiro chamei meus amigos, depois eu vi que não adiantava só ser os que eram meus amigos, mas eram parecidos comigo, eram mais da musculação. Aí eu falei, eu tenho que arrumar corredor. Aí eu peguei 2 meninos ali, na época chamei Rafael, que está até hoje, inclusive, depois do Rui. Eu falei, pô, esses caras são da corrida. Não eram nem professores. Rui depois virou professor, Rafael não. Rui fez faculdade, hoje até é formado. Eu falei, tem que botar cara de corrida para dar uma identidade quando o cara chega aqui. Esse cara é corredor. Marcão não é corredor, mas ele tem corredor também. Aí eu
sempre muito atento ao que estava acontecendo. Aí eu tenho um marco ali que eu acho que 2016 eu considero o início da assessoria. Por que eu considero o início? É o dia que tinha treinos marcados. Ó, sábado, todo sábado, 6h30, tem treino de corrida. Aí eu falei, cara, ali começou. Pelo menos eu considero ali como o início da assessoria. Eu tenho agora... Então você considera que começou com a corrida? E ciclismo junto, corrida e ciclismo. Aí tinha... Corrida era um dia, não lembro exatamente o dia, mas tinha dia fixo. Aí tinha o Luiz de professor, aí tinha o Léo, aí tinha uma turma que tava, eu sempre estava em todos eles, mas tinha horários com grupos. Aí eu falei, cara, ali começou. Aí mais ou menos, sei lá, 40 alunos, 30 alunos, era algo nessa ordem. Tem muita história que eu poderia contar da parte que eu acompanhei, em alguns momentos mais distantes, né, por conta lá de estar trabalhando na gestão. E em outros momentos, depois de um período para cá, de 2018 especificamente para cá, e muito mais em função da pandemia, então de 2020, aí muito mais próximo, vendo muito mais as coisas, ainda sem a visão do dia a dia, que eu acho que isso dificilmente eu vou ter, inclusive. Eu até tenho um papel lá, a gente consegue trabalhar junto hoje, fazer um trabalho bacana dentro da MCP. Faço parte, acabei vindo fazer parte. Sim. Embora eu acho que eu sempre fiz, né? Porque a nossa amizade ali dentro do... Começou na faculdade num nível que... Mas hoje mais organizado, já tá semanalmente ali, se encontra. Tá. Muito diferente. Mas eu poderia contar muitas histórias aqui, mas acho que você contou a parte principal. E eu vejo a MCP, até pelo número de alunos que a gente tem lá, hoje eu posso falar a gente hoje, 300 alunos na corrida, sendo meio a meio de online e presencial. Um online que, por um acaso, estava lá. Procura, se oferece, a gente nunca botou no site, assim, fez propaganda e tudo. E eu queria entrar um pouquinho nessa história, só que o nosso tempo acabou. Eu tava de olho ali já. Tudo bem que a gente já tinha programado para fazer uma parte 2, então a gente vai encerrar aqui. Se quiser dar um recado final, falando alguma coisa da MCP, da empresa MCP, por que MCP? Aí explica por que MCP, dá o seu recado final e a gente encerra para ir pro... Aí a galera vai ter que esperar a parte 2. A parte 2. A MCP, ela é nomeada por um aluno, que o meu Instagram era Marcos Cunha Personal, que hoje é o Instagram MCP Performance. Um dado momento eu mudei de nome, que eu falei, pô, ele tem mais seguidores. Na época eu falei assim, não faz outro Instagram não, ainda bem que eu escutei a pessoa que me falou isso na época. Não, vou fazer outro. Eu falei, não, vou fazer outro, esse teu já existe, só muda o nome. Aí eu falei, tá certo, vou mudar. Aí era Marcos Cunha Personal. Aí eu virou MCP Performance, porque o cara, ele fala, pô, Marcos Cunha, fala MCP. Aí eu falei, esse cara, Dudu Portela, ele pegava o Instagram e todo mundo dava apelido. Tinha até da Isabela, era Isa Bolzan, ele fala Isa Bolzan, ele chamava todo mundo pelo nome do Instagram. Aí ele fala, fala MCP. Aí eu falei, pô, Maria, MCP. Eu falei, cara, essa parada é legal, MCP, acho que isso chama. Aí, em algum momento, alguém botou performance também, que não foi eu, algum aluno também. Pô, tem que ter um negócio de performance, porque na época, quando eu queria me posicionar como performance, apesar de hoje eu tô querendo me posicionar como não performance. Então, mas na época eu falei, cara, eu tenho que botar um negócio de performance. Aí ficou MCP Performance. Aí fizeram uma camisa, algum aluno fez uma camisa, MCP Performance. Eu falei, esse nome é maneiro. Começa a botar performance e manter o MCP. E eu nunca queria ter meu nome, eu queria ter esse negócio de não ser meu nome. Muitas vezes tem o nome do cara, que não tem problema nenhum. Mas eu não queria que fosse meu nome exatamente. Eu falei, pô, Marcão, assim, sei lá, não batia comigo. Eu falei, tem que ter algum nome, mas também nome é uma coisa que aparece. Aí quando ficou performance, hoje eu diria que talvez a gente está caminhando para virar só MCP. Talvez não. Ontem a menina falou comigo, o cara do marketing da MEP falou, pô, com 10 anos, de repente tem que fazer um rebranding. Aí ele falou, 10 anos é uma marca boa para dar uma mexida. Eu falei, cara, talvez lá eu mate a performance, não sei, me dá... E aí o último cara que fez a marca e deu um tapa na marca, ela já teve 2 tapas, assim, 2 mudanças. O último cara, que foi o Igor Quintela, ele falou, bota MCP grande, performance pequenininho. MCP grande. O cara tem que olhar de trás e foi MCP. Ele falou, pô, tá quase matando. Então, mas o Instagram veio do MCP, do Marcos Cunha Personal.
Aí tem umas pessoas que falam que é Marcos Cunha performance, baseado na cabeça da pessoa. Aí eu nem discuto, falo, não, é isso, tá bom. Mas MCP. Você estava falando e eu fiquei pensando nisso. Falei, pô, ele pode até tirar o performance, porque o P no final já vai dar a ideia do performance. Ainda que não seja. Ainda que não seja. Aí eu falei, pô, acho que a marca tá caminhando para isso, tá ficando madura agora, né? Tá crescendo, virando. E não é mais Marcos Cunha personal também, se você pensar. Sim. Sai o personal, entra o performance. Aí até interessante que eu venho agora trabalhando no meu Instagram, lá no Marcão, que é onde eu sou conhecido. Eu falei, cara, eu vou... Tem uma época que tinha um M com tio em cima. O M com tio, que foi a primeira marca, que foi a primeira camisa em 2017. Foi a camisa da Track and Field na época lá, com M, que ele falava assim, pô, o tio, o retângulo era do kettlebell ali, que ele imaginava um peso. Falou, vou botar um negócio que tem um peso que você é da academia. Tu tá botando corrida, mas tu é da academia. Ele me via, porque ele me conheceu na academia. Então, a marca também foi quebrando. Mas para mim é isso, assim, acho que o recado, se tiver para alguém, é seguir em frente no que tu acredita, escutar algumas pessoas importantes, é sempre bom, eu sempre escutei muito. E ignorar o ruído, ter coragem de fazer o que está lá no teu sentimento, no coração, e pensar nas pessoas ali. Eu sempre pensei no pessoal que trabalhava comigo, nos alunos, não pensar só em você, porque pensando no todo, a coisa vai dar certo. E se desenvolver também, cada dia. Te falei agora, que eu vou falar agora para vocês, que estou me sentindo já iniciante no digital, que a coisa avançou tão grande. Eu falei, por que o cara tem 1 milhão de seguidores, está vendendo tanto, porra, e está entregando tão bem? Pô, dá para eu entregar também. Eu já tô assim, cara, tô para trás, já tô me sentindo para trás. Eu falo, pô, mas tu tá crescendo. Eu falei, não, mas cara. Então, esse sentimento de ter que melhorar também não pode perder, porque se perder isso, tá na hora de tu já pendurar a chuteira. Então, acho que esse é um recado final que eu daria para qualquer pessoa, independente de área. Independente da área, também acho. E aí, Pedrão, alguma coisa? Não, perfeito. Fechado. Bom, vou te agradecer mais ou menos, porque a gente vai continuar batendo papo aqui para fazer a parte 2. O pessoal que está assistindo agora que vai ter que esperar. Vou pedir para aproveitar, dar aquela curtida, compartilhar, ativar o sininho. Compartilha, ativa o sininho. E se inscreve no canal, que é muito importante. E assiste a parte 2, hein? E aguarda e assista a parte 2. Um abraço e até lá. Valeu.